Dando continuidade à sequência de vídeos que eu faço um trem de serviço, eu já estou na fase final, que é o envelhecimento de toda a composição. E hoje nós vamos trabalhar envelhecendo esse vagão gôndola de transporte de brita. E nunca é demais ressaltar a importância da gente ter uma imagem do vagão para a gente não sair borrando tudo de qualquer jeito, ok? Para quem não me conhece, eu sou o Valdo, você está no canal Essa Vida Dura de Aposentado. Então aqui está o nosso vagão gôndola de transporte de brita. Vamos iniciar tirando os truques, que eles vão ser trabalhados separadamente. E fica melhor para a gente trabalhar com eles fora. Vamos iniciar fazendo a aplicação de um wash em toda a superfície do vagão. Esse wash ele vai realçar os detalhes da peça, os ribetes e essas partes aqui, dobradiças, trancas, toda essa parte de baixo relevo aqui. Na parte 5 da nossa sequência de vídeos, eu falei do wash e fiz um com base de nanquim, mas hoje eu vou fazer um wash com betume, que é um verniz escurecedor, dá o efeito de envelhecimento, muito utilizado em madeira, mas ele, nesse material plástico aqui, também ele dá bons resultados. O betume é solúvel em água raiz, então nós vamos colocar uma pequena quantidade aqui nesse pote e fazer uma diluição com água raiz. Qual é a proporção certa? Aí cada um tem que testar. O importante é ele ficar bem solúvel para poder penetrar com facilidade nos baixos relevos da peça. Aqui, ó, ele tem que ficar bem solúvel, de forma que ele escorre e fica só uma pequena mancha. Desse jeito aí, ó. Aqui nós vamos limpar a peça com água e sabão para facilitar essa fluidez do wash nas partes de baixo relevo. Isso é muito importante para tirar a tensão superficial da peça e a tinta fluir melhor nas canaletas. Outra forma de você melhorar a fluidez do wash é aplicando um verniz brilhante em toda a superfície, mas eu particularmente eu não gosto de fazer isso. Aí fica a critério de cada um. Como eu já falei em vídeos anteriores, o wash é muito importante, que ele vai evidenciar os detalhes da peça. Então observe aqui, ó, que você aplica, ele já corre na peça, ó, vai correndo ali na reentrância. Você pode aplicar na peça toda, depois limpar algumas partes, ou pode aplicar somente onde você quer. No caso eu vou aplicar aqui somente nas canaletas, nas dobradiças, nas trancas e nos ribetes também. O ribete ele é alto relevo, mas dá para trabalhar aqui de forma que realce ele também. Esses conceitos eu não vou ficar repetindo, porque eu já falei em vídeos anteriores, para o nosso vídeo não ficar muito longo. Então eu já comentei bastante do wash quando eu fiz o envelhecimento da locomotiva U20C, que eu utilizei o wash de nanquim. O wash de nanquim também é muito bom, é muito eficiente, mas eu resolvi dessa vez testar o wash feito com o betume. O betume ele penetra melhor, com mais facilidade, ele flui melhor nas canaletas. Por ele ser a base de água raiz, ele tem essa facilidade. O de nanquim ele é a base d'água. Existem betumes também à base d'água, mas eu não conheço, nunca trabalhei. A gente vai colocando aqui, vai evidenciando aqui os ribetes. Aqui ele flui bem melhor que o nanquim. Então, apliquei aqui em toda a superfície, agora é só esperar secar. Depois aí de uns 20 minutos, 30 minutos, esperar secar e nós vamos tirar esse excesso aqui que escapou, né? Fazer um trabalho de limpeza nessas partes lisas aqui. Aqui o nosso wash já secou, agora vamos fazer uma limpeza com cotonete embebido em água raiz. O cotonete tem que estar levemente umedecido para não tirar todo o efeito, porque o betume ele sai muito fácil com a água raiz. Apesar de estar seco na peça, ele sai muito fácil. Eu sempre digo, um trabalhinho de paciência. Que principalmente nos ribetes tem que ter atenção, porque a tinta ela não está inserida dentro da canaleta, ela está exposta aqui. Então uma passada errada aqui vai retirar. Mas se sair não tem problema, a gente vai e coloca de novo. Aqui, ó, como é que ele retira a tinta, tá vendo? A água raiz ela é muito eficiente para retirar o betume, né? Interessante a gente passar de cima para baixo, porque se ficar alguma marca, já vai fazer um efeito de escorrido. E pode ser retirado também com pincel, levemente umedecido com água raiz. Ou querosene, né? Se não tiver água raiz, o querosene faz o mesmo efeito. Vendo aí como é que tá ficando? Aqui, ó, observe aqui que no logotipo aqui da MRS, ó, só em passar o cotonete sujo, já vai dar uma escurecida aqui nas letras. Aqui como é que realça aqui essa parte de baixo, né? Aqui são as tampas, elas levantam aqui. Aí tem as dobradiças, a parte de cima aqui, ó, essa parte de cima aqui.
tem as trancas, né? Essas peças sobressaem com o efeito do wash. Qualquer wash vai fazer esse efeito aí, seja ele com nanquim, seja ele comprado pronto, com a própria tinta acrílica bem diluída. Então observem a diferença só em fazer o wash, só em aplicar esse betume aí na peça. Olha a diferença que ficou. Então aqui quem quiser já pode parar nessa etapa. Aqui é um leve envelhecimento, já dá para ver que é um vagão que já está sendo utilizado há algum tempo. Já tem as marcas aqui, né, as manchas da sujeira da ferrovia. Eu vou adicionar as manchas marrons que a gente observa nas fotos, que é bem característico quando o vagão vai ficando mais velho. Vou utilizar esse marrom escuro aqui, acrílico. Esse aqui é a tinta solúvel em água. Então vou iniciar aqui nos cantos, de cima para baixo, que a gente observa que normalmente aqui fica acumulado umas manchas marronzadas. Vou utilizar esse pincel fino para adicionar a tinta. Esse pincel chato aqui, seco, eu vou fazer o trabalho de escorrimento. Então a gente tem que ir alternando, porque essa tinta ela seca rápido. Aqui é só para fazer o efeito escorrido, dar uma suavizada nas bordas também. Então a gente faz aqui um degradê, ó. Coisa bem sutil mesmo. Não pode ser muito grosseiro, senão fica feio. É o que eu costumo dizer, esse trabalho é a soma de pequenos detalhes. Não adianta você querer fazer alguma coisa exagerada que vai saltar os olhos. Você tem que olhar para a peça e naturalmente você vê que foi feito um trabalho ali. Aqui o pincel é seco, puxa para baixo, como se fosse aqui já um ferrugem antigo escorrido aqui. Uma mistura de ferrugem com sujeira que está caindo dessas frestas aqui, ó. Então vamos prosseguindo aqui fazendo. Ter cuidado para não ficar uniforme. Então esse painel aqui, por exemplo, eu vou colocar bem pouco. Eu já fiz os escorridos aqui na parte de cima. Agora eu vou fazer um trabalho aqui nas tampas, parte de baixo aqui, ó. A gente ajuda a escorrer com o pincel pequeno, e o pincel grande vem e termina o serviço. Bem sutil, ó. Depois que secar aparece mais um pouco o efeito. Agora com a mesma tinta marrom, vou pegar o pincel chato, colocar um pouquinho de tinta na ponta, bem pouca, fazer um teste aqui, ó, dar uma limpada nele, ó, fazer o efeito dos pontinhos, e vamos trabalhar aqui em cima nessa borda aqui, ó, só para tirar essa uniformidade dessa cor. Ela tem uma cor bonita, mas está muito uniforme. Então a gente vai dar umas batidas. Eu não tirei aqui a carga porque não há necessidade, mas quem quiser pode tirar. Se tiver uma carga aí para facilitar o trabalho, eu achei desnecessário. Ela está colada aqui, mas se puxar ela sai. Vocês viram aí nos vídeos anteriores como eu fiz essa carga aqui de brita, ela é bem tranquila. Ela tem uma base de isopor e ela está colada aqui com a cascoreza. É só puxar aqui com um estilete ou uma chave de fenda que ela levanta. Tá aí, não precisa pintar toda, para algumas partes. Próxima etapa agora, aplicar esse marrom rústico no vagão com uma esponjinha para simular uns pontos de ferrugem aí nos painéis. Eu coloco tinta na espuma e dou umas pequenas batidas para certificar que eu vou aplicar pequenos pontos na peça. Aqui nós vamos simular uns pontos de ferrugem mais antigos. Não vamos esquecer essa parte de cima do vagão. Eu vou fazer agora um efeito de uma ferrugem avermelhada, né? Aquela ferrugem mais viva. Então vou preparar um tom de tinta com o vermelho, o siena natural e o amarelo. Vamos colocar uma parte do vermelho, uma parte do siena, duas partes de amarelo. Eu estou fazendo um pouquinho aqui porque é muito econômico esse trabalho. E essa tonalidade fica a critério de cada um. Importante ela fazer um contraste com esse fundo aqui. Vamos misturar aqui. Observem aí que ela dá aquela cor alaranjada escura, né? Puxada para o marrom. É aquela ferrugem viva, né? Que está ali comendo tudo. Esse é o tom que eu quero, né? Aí vai depender do gosto de cada um. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou bater o pincel com as cerdas e vou puxar um outro pincel seco para baixo, fazendo o efeito de escorrido. Ele fica um pouco vivo assim no início, mas depois que seca ele perde um pouco. Aí vai puxando suavemente aqui, ó, como se tivesse acumulado água aqui nessa fresta e deu ferrugem, a chuva, sereno, ferrugem aumentou ali e escorreu para a chapa. E assim vamos fazendo. A gente evita passar por cima dos ribites para não tirar o efeito do wash que foi aplicado e tirar o efeito 3D, né, que o wash dá. Eu já apliquei mais um pouco, dá para levar até embaixo ali, ó.
Aí vai ficando uma camada por cima da outra, mas esse efeito é bom, porque quando você olha um vagão assim lateralmente, você vê uma infinidade de tons, marrom, vermelho, alaranjado, marrom claro, marrom escuro. Ali tem ferrugem, tem barro da ferrovia, tem o pó da brita também, no caso aqui. Aqui agora eu vou usar a espuma para colocar uns pontos de ferrugem nas dobradiças e nas trancas. Com aquele cuidado de não exagerar. Aí ele está bem detonado, né? Vamos fazer aqui agora embaixo nessas tampas aqui. Aqui eu vou usar espuma. Aqui eu não quero muito escorrido não. Aqui eu vou fazer mais uns pontos mesmo de ferrugem. Essa tonalidade de ferrugem ela pode variar de acordo com o gosto de cada um. Observe que ele fica bem próximo dessa cor do vagão, né? Que é o vermelho óxido. Então eu acredito que eles já tenham escolhido essa cor justamente porque ela disfarça ali a ferrugem, né? A gente sabe que no final vai tudo enferrujar mesmo com o uso. Então já é uma estratégia. Ali a parte de cima já secou, então o que eu falei, tá vendo? Ele perdeu um pouco esse tom vivo, esse laranja vivo. Aqui avançou um pouco no logotipo, né, da MRS. Fiz questão de deixar aparecendo ali. E a numeração, o operador lá vai ter que chegar bem perto para descobrir ali. Mas depois a gente pode, com um paninho úmido ali, tirar. Aqui, ó, observem aqui que eu estou fazendo um efeito de luz também, tá vendo? Porque o fundo aqui está com wash. Então o que acontece? A gente dando essa passada com esse laranja nas quinas, ele realça mais o efeito 3D. Olha lá como é que fica, tá vendo? Então não pode se animar e pintar tudo de laranja, senão estraga o serviço. A esponja é importante a gente trabalhar com ela sempre batendo numa superfície para tirar o excesso, para ela dar esse efeito de pontinhos. Não perde a finalidade. Não podemos esquecer essa borda aqui, ó, principalmente nas quinas. Ok, já tá bom, senão estraga. Então aqui eu representei um vagão bem, né, tá bem detonado. Aí vai do gosto de cada um. Se você achou que foi muito, pode diminuir, colocar um pouquinho menos ali, ou deixar só o efeito da sujeira por baixo também fica bom. Mas a gente observa nas imagens aí que esses vagões são muito danificados, a parte da pintura. Inclusive a ferrugem ela corrói tanto que ela fura a chapa. Então é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos colocar um remendo simulando que a chapa foi danificada e na oficina lá foi colocada uma chapa aqui, arrebitado uma chapa no lugar. Para fazer essa chapa eu vou utilizar um alumínio e uma latinha de refrigerante. Vou cortar uma tira aqui para facilitar meu trabalho. Eu estou utilizando alumínio, mas pode ser utilizado também o estireno. Eu optei pelo alumínio para ela não ficar uma peça grosseira, já que o alumínio ele tem uma espessura muito pequena, né? A gente tira um pedaço aqui no estilete. Ela é tão fininha que até o estilete corta. Dá umas 3 passadas. Botar essa superfície bem plana, né? Para não aparecer as bordas lá na parte do vagão. Eu pego aqui com essa parte da tesoura e dou uma alinhada aqui, ó. Eu dou uma alinhada do lado do outro, fica bem retinho. Agora nós vamos fazer os ribites. Para fazer os ribites, existe uma ferramenta específica que vende aí no AliExpress para fabricação de ribite. Eu não tenho essa ferramenta, então como vocês sabem, né, que eu utilizo meios alternativos, né, para fazer as coisas, então eu comecei a caçar alguma coisa que eu pudesse fazer esses ribites. Uma opção é essa ferramenta aqui. Essa aqui é uma ferramenta de costura. Ela é composta de uma rodilha, tem os dentinhos, que é para fazer a marcação lá do tecido. Isso aqui você encontra em qualquer armarinho e é muito barato. Custa aproximadamente aí uns 6 a 10 reais no máximo. A ferramenta que eu citei, que é feita para modelismo, ela é bem similar a essa aqui. E ela vem as rodinhas que você pode substituir para dar as distâncias diferentes para a fabricação de ribites. Esse aqui tem um problema, ela vai fazer um ribite muito espaçado um do outro. Importante aqui ter uma superfície que não seja muito dura nem muito macia. Se for macia demais vai afundar o alumínio, vai furar, e se for dura demais não vai fazer o efeito de alto relevo. Então a gente pressiona aqui, ó. Aí tá feito o ribite.
Então aqui eu imprimi os ribites na superfície. O problema é que o ribite ele vai ficar um pouco largo, tá vendo? Ele ficou um pouco bruto em relação ao outro. Mas dá para fazer também. Ele só ficou um pouco espaçado. Então essa é uma opção. Tô procurando meios alternativos de fazer esse ribite. Eu acabei encontrando essa peça aqui. Isso aqui é uma lâmina de máquina de cortar cabelo e ela tem uma distância entre os dentes que eu considerei ideal. Acredito que ela seja fácil de ser encontrada, porque ela chega a um ponto, ela não aceita mais a fiação e ela acaba virando sucata. Então, se você for na barbearia e pedir, possivelmente eles têm lá isso sobrando. Ela é muito pontuda aqui, então o que acontece? É importante dar uma arredondada aqui nesse bico, no momento de pressionar lá no alumínio, ele não furar. Vamos ver como é que a gente faz aqui. Eu procurei outros materiais, tipo engrenagem de relógio, aquele relógio antigo, né, que tinha engrenagem metálica, mas eu não encontrei. E outros materiais, o que eu achei melhor mesmo foi esse aqui. Então eu vou pressionar aqui, então observe aí que ficou mais sutil. Agora a distância ela ficou compatível lá com o nosso vagão. Então vamos fazer a nossa chapa. Eu vou fazer cada lado do vagão uma chapa grande e uma menor. Agora eu vou fazer a pintura da nossa placa com o vermelho óxido original, né? Já que a placa foi feita recente, para fazer o contraste aqui com o vagão já envelhecido. Vou utilizar o aerógrafo. Bem próximo do original. Agora vamos aplicar lá no vagão envelhecido. Então, para fixar aqui no vagão, aplica aqui uma pequena quantidade de cola. Tem que ser pouca quantidade para não vazar. E se vazar, a gente corrige. Dá uma leve pressão aqui. Eu vou colocar um remendo menor aqui nessa aqui, ó, esse lado aqui. Aqui eu vou colocar mais embaixo um pouco. Então aí estão nossos remendos já aplicados. Esse vagão está tão detonado que ele já não servia mais para transporte de minério a longa distância. Então o que fizeram? Transformaram ele num vagão de transporte de brita para manutenção da via permanente. Agora nós vamos trabalhar os truques. Para isso eu vou tirar os rodeiros e aplicar uma tinta acrílica fosca, cor marrom escuro, todo ele. Vou aplicar com pincel mesmo. Vou aplicar aqui dentro da face, com cuidado para não pegar tinta aqui, né, na ponta do rodeiro, onde ela vai girar lá no truque. Temos que ter cuidado também para a tinta não cair na superfície de contato com os trilhos. Senão ela pode passar a tinta lá para os trilhos e isso não vai ser bom. Aí, ó, as máquinas vão acabar perdendo contato. Ah, mas está pintando por dentro também? Eu estou pintando por dentro porque esse trabalho ele é todo pautado no detalhe, né? Então, se for um truque do último vagão, por exemplo, ele vai aparecer. Então a gente pinta também os rodeiros por dentro, o eixo. Depois de fazer esse trabalho da pintura aqui, a gente verifica se ficou alguma tinta nessa superfície aqui. A gente pode tirar imediatamente. A gente vem com o cotonete aqui, ó, umedecido na água. Olha, ó, tinha alguma coisa, ó. Veio sujo e tem alguma coisa. Os truques propriamente ditos eu vou pintar com o marrom mais claro um pouco. A finalidade aqui é criar um contraste entre o rodeiro e o truque. Então já preparei essa tinta aqui diluída para uso do aerógrafo e vamos aplicar aqui agora. Aqui ela está diluída com Vidrex. Se vocês tiverem curiosidade, no vídeo anterior eu falo a respeito. Não vou ficar repetindo aqui, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Então uma pequena poeira inicialmente. Aqui já cria uma superfície áspera para receber a próxima demão. Eu acho extremamente importante a gente fazer esse trabalho no truque, porque o truque ele fica escondido e esse preto ele acaba deixando o truque praticamente imperceptível. Aproveitar aqui e passar também, tirar um pouco desse preto aqui no engate. Observe aí que a gente consegue atingir a tonalidade aos poucos. Aqui já chegamos no tom desejado. Então esse é o primeiro trabalho feito no truque. Essa aqui é a primeira camada. Isso aqui simula um ferro já meio enferrujado já do tempo e também parece uma poeira, né, do barro. Então vou aproveitar essa tinta e vou passar aqui no fundo aqui do vagão. Aqui vai simular também uma poeira. É só para tirar esse preto aqui, né? É bem pouca coisa, só uma poeirinha mesmo. Aqui parece um efeito mesmo que a poeira pegou e grudou ali. E eu vou aproveitar e vou passar o aerógrafo aqui embaixo. Ó. Ele vai fazer um efeito para cima aqui. Essa parte de baixo aqui bem empoeirada.
mas é muito pouca coisa para não estragar o serviço de cima. Vou aplicar dessa forma aqui, ó. Aí, ó, esse efeito aí, ó. É como se fosse um esfumaçado, né? Para dar maior realismo, eu vou simular aqui uma ferrugem na superfície aqui do truque. Com a espumazinha presa num palitinho de dente, eu vou colocar uns pontos no marrom bem escuro. Aqui tem que ser uma coisa bem sutil. Limpa bem a espuma e verifica aqui se ela está dando o efeito que a gente vai querer. Aqui é para quebrar um pouco aquele marrom liso, né, que a peça ficou depois da primeira camada. Então observe aqui que a aplicação dessa tinta já deu um efeito de corrosão, né, na peça. Essa já foi corroída ali pela oxidação, né, pela ferrugem. Por cima uma cor de ferrugem. Aqui é aquela ferrugem mais ativa, né? Cuidado para não exagerar. Chegou a vez de pintar os rolamentos dos truques e as molas. Então no vídeo passado eu fiz o outro vagão e eu pintei o rolamento dos truques de amarelo. Mas aí o Minas Ferrovia me enviou um comentário dizendo que essa cor ela é de acordo com o ano e esse ano é branco. Então já vou corrigir aqui e vou fazer uma pintura branca. Aqui é a hora de saber como é que anda o nervoso da pessoa, né? É um pincelzinho bem fininho, parece difícil, mas não é. Por quê? Porque ali é uma, tá vendo? É uma cavidade, parece que ela já foi feita para isso. Então ela é uma cavidade, você pinga um pouquinho de tinta e ela mesmo vai entrar ali no local. Claro que tem, né? Tem que firmar bem a mão. Se errar aqui também não tem problema, porque a gente passa um pano molhado e tira. A atenção é tanto que eu não consigo nem falar direito. Ali, ó. Agora chegou a hora das molas. Então está o nosso truque quase pronto. Então já está quase finalizando o nosso trabalho, mas ainda falta um efeito aqui, que é o efeito de luz e sombra. Então eu vou aplicar uma técnica, que é a técnica do pincel seco, é o chamado dry brush. Essa técnica de luz e sombra é chamada highlights. Então ela consiste em que a gente aplicar uma leve camada num pincel chato largo, limpa ele bem e passa suavemente em toda a superfície da peça, para dar um tom mais claro e com isso a gente tem um efeito de profundidade. Para esse efeito eu vou utilizar o amarelo ocre, a tinta aqui. É muito pouca tinta, né? Assim, ó, a gente aplica na pontinha do pincel, em seguida a gente limpa o pincel, por isso que chama técnica do pincel seco. Isso aqui, ó, vamos iniciar a aplicação nessa superfície aqui do vagão. Então eu venho aqui, ó, começo a aplicar, ó. É muito suave, não é para pintar a peça. Observem que ela tá realçando as quinas, os ribites, ó, tá vendo? O ribite aqui tá preto, ó. Ó como é que o ribite sobressaiu, ó. Observaram ali o contorno aqui da placa, ó. Não podemos exagerar, hein? Não estraga tudo. É muito pouco. Ó como é que os ribites sobressaem. É só isso aqui, ó. Fazer isso em toda a superfície do vagão e também nos truques. Aqui, ó, como é que realça. Tem que ser muito pouco, senão ela acaba tirando a textura de baixo. Aqui ela tá um pouco amarela assim, mas ela vai secar, ela vai diminuir. Então esse é o efeito. Olha como é que realça a parte de cima do ribite. As alavancas aqui, tudo. Corrente ali, ó. E agora, para encerrar, montar os truques, finalmente chegamos à nossa etapa final, que é a aplicação do verniz fosco. Estou utilizando esse verniz acrílico fosco aqui, à base d'água, e vou aplicar com aerógrafo. Ela tem uma aparência leitosa e no início vai ficar tudo esbranquiçado. Uma leve camada já é suficiente para proteger a peça. Depois que ela secar, ela fica transparente e dá um tom fosco na peça. Esse aí foi o resultado final. O que vocês acharam? Coloque aí nos comentários. Deixe logo o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Então vocês viram que é muito fácil fazer o envelhecimento do nosso material rodante. É só ter um pouco de paciência, meticulosidade e colocar o seu toque pessoal. Agora eu queria saber a opinião de vocês, como ficou esse trabalho. Se ficou bom, se ficou ruim, exagerado, o que faltou. Esse retorno para mim é muito importante para eu melhorar as técnicas e repassar elas para vocês. Então espero todos no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!